A pedidos, vamos analisar a carta do Clodovil, só que num ponto de vista diferente, né? Enfocando os trânsitos de um período importante da vida dele, tá bom? Vem comigo. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz aí junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, né? Até por conta da enquete que eu fiz a respeito sobre o conteúdo que as pessoas querem ver no canal. Né? E pelo jeito as pessoas gostam de biografias, mas preferem mais ainda saber sobre trânsitos e progressões, né? Ou seja, aquela parte das previsões ou da análise do momento que as pessoas estão passando. Né? E aqui a gente tem um lado das pessoas, tá? Que é meu também, eu tenho que admitir, não vou dar uma de superior nem nada, me falar que eu sou diferente, eu também tenho esse lado. Aquele lado de querer controlar o futuro, né? Eu mesmo sempre ressalto a parte da astrologia que é preventiva, né? Tenho sempre falado sobre isso, da importância da gente saber que ciclos estamos passando, até para a gente tentar nos prevenir. Né? E o que é isso se não tentar controlar o que vem? Né? Tem validade, lógico, a gente está preparado para aquilo que vem, só que a gente sabe que nem sempre dá, né? Para a gente tentar controlar ou tentar se prevenir. A gente tenta o máximo possível, mas sempre tem o componente de karma, o componente de destino, o componente também da gente falhar nessa previsão ou falhar na tentativa de se prevenir. Né? O resultado da enquete está aqui ao lado, né? E as pessoas estão realmente querendo ver esse lado preventivo. Né? E nada melhor para isso do que estudar aquilo que aconteceu. Né? A gente analisar o que se passou comparado àquilo que os céus diziam e com pessoas públicas. Né? A gente sabe que a vida dela está exposta aí, a gente consegue analisar. E há uns meses atrás eu fiz a interpretação do mapa do Clodovil. Modéstia à parte, foi elogiado até por professores meus. Né? E eu fiquei de trazer aqui uma segunda parte desse vídeo. Né? Pode conferir lá no final desse vídeo aqui, que eu falo sobre isso, de trazer essa segunda parte, juntamente analisando aquele período crítico da vida dele, que foi de 2003 até 2009, quando aconteceu a morte dele. Eu comecei a fazer os estudos para isso. Tá? Selecionei 7 momentos entre 2003 e 2009, né, que foram assim impactantes da vida dele. Né, naquele período, foi um período bem difícil para ele. E eu vi que o vídeo ia ficar enorme, né, de forma que vídeo muito grande a gente sabe que ninguém assiste. Né, ninguém tem paciência para assistir um vídeo com uma hora e pouco. Tá? Não ia dar para fazer um vídeo com a profundidade de detalhes que eu gosto, sem que ele ficasse muito grande. Tá? Então eu preferi fazer esse vídeo aqui analisando aquele momento que ele mesmo considerou muito importante na vida profissional e pessoal dele, que foi a entrada dele no programa Casa é Sua. Né? Vamos analisar o que estava acontecendo ali naquela data específica e a gente vai ver que ali estava começando um período bem crítico e desafiante na vida dele, apesar de toda a oportunidade que estava lhe sendo oferecida ali. Tá? O mapa é esse que está aí na tela, né? Como hoje em dia eu estou melhor em retificação, eu estou usando o horário das 8h14 da manhã, tá bom? Tá aqui, ó. Lembre que eu falei em algum horário entre 8h14 e 8h22 da manhã, lá no vídeo anterior, né? Só que analisando alguns acontecimentos da vida dele, à luz do que eu aprendi nesse período, né, desde aquele vídeo até agora, estou considerando o horário aqui das 8h14 da manhã, tá? Muito pouca coisa muda, basicamente em aspectos não muda nada. Mas é como eu sempre digo, né? Eu sou um virginiano muito chato, né? Eu gosto de precisão em tudo. Mas eu vou me reservar a não dizer o que eu usei para fazer essa retificação, né? Porque são situações que têm a ver com a morte do pai dele e com a morte da mãe dele. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque são coisas delicadas, né? E eu não quero ficar encafifando, nem atemorizando ninguém, nem deixando ninguém preocupado. Tá? Minha intenção aqui não é essa. E aí as pessoas podem ficar utilizando a astrologia naquela coisa paranoica de querer ficar prevendo o pior que pode vir a acontecer. Tá? E a astrologia, rapaz, sinceramente não é para isso. Tá? A astrologia eu penso que é principalmente para você se autoconhecer. É algo que tem me entristecido um pouco isso até, porque eu vejo que o autoconhecimento nem sempre é valorizado. As pessoas querem saber se vão namorar, se vão transar, se vão ganhar dinheiro. Mas autoconhecimento mesmo, né, eu noto que muito pouca gente valoriza. Tá?
Isso porque o autoconhecimento, né, requer muitas vezes mudanças, adaptações, né, isso requer esforço, né, investimento em si próprio, investimento financeiro, investimento material também. E nem sempre as pessoas estão afim ou podem arcar com isso num país pobre como o nosso. Né? Mas vamos começar a analisar esse momento crítico, né, esse momento de início de transformações radicais, profundas e irreversíveis na vida do Clodovil. E quando falamos de mudanças radicais, profundas e irreversíveis, estamos falando do planeta preferido de vocês, né, que é o planeta Plutão. Eu digo que é o preferido de vocês porque vídeos sobre Plutão aqui no canal costumam bombar. Né? Todo mundo gosta de algo meio mórbido, meio assim, que leva a destino, essas coisas todas. Né? Mas foi o início de um período de transformações ditados principalmente por Plutão, tendo Plutão como pano de fundo. Tá? Só que também uma série de outros fatores influenciaram, tá bom? Me acompanhe. Então, a data que eu falei é essa, 3 de novembro de 2003, né? Data importante porque foi a estreia dele como apresentador lá no programa Casa é Sua, como a gente tinha visto. Né? Ele chegou a falar que adorou fazer esse programa, ia fazer o programa com a maior alegria, com a maior boa vontade. Tá? Em momentos de férias, naquela época, eu cheguei a assistir alguns episódios daquele programa, né? E eu fiquei realmente impressionado com o bom gosto do Clodovil. Bom gosto musical, ele sabia fazer de tudo dentro de uma casa, cozinhava espetacularmente bem, fazia artesanato, entrevistava as pessoas, né? Só que entrevistava com aquele jeito espinhoso dele. Né? Então a gente sentia que foi algo que realmente ele gostou de fazer. Né? E uma das coisas que eu deixei passar no vídeo anterior, que foi um erro meu imperdoável até, foi justamente estressar mais essa conjunção aqui de Vênus. Tá? Ó. Vênus com Urano, né? Que vocês podem verificar que estão em conjunção. Lembre-se que lá no vídeo do Silvio Santos eu consultei os verbetes de televisão, né? Televisão e apresentadores de televisão, lá no Rulership Book, e ambos estão ligados tanto a Urano, que está aqui, ó, a Urano, como a quinta casa, né? Onde ele também tem Marte já influenciando a quinta casa aqui. Né? E aí a gente tem o Vênus, que é o planeta de moda, de roupa feminina. Né? Então podemos ver que Clodovil desenvolveu a carreira dele tanto na moda como na TV. Interessante essa conjunção aqui, é uma junção de moda e TV. Né? Mas justamente nessa data, né, Júpiter estava conjunto a Netuno. Vamos olhar aqui. Ó. Júpiter estava conjunto a Netuno, ativando esse trígono muito benéfico que ele tem aqui com que Netuno tem com a 10ª casa, que é a casa da profissão. Olha aqui. Justamente nessa data que ele começou o programa, esse trígono aqui que tem a ver tanto com finanças, com valores e também com profissão, estava ativado por Júpiter, que indicando oportunidades. Né? Lembrando que Netuno ele é um planeta de audiovisual. O Urano é um planeta de televisão, de redes, só que Netuno é um planeta de audiovisual, né? Tem um sentido mais amplo de música, cinema, TV também, teatro. Né? Então ele estava com essa ligação aqui muito forte, lembrando que Clodovil também participou de teatro, né? Lembrando também que isso daqui ativa, esse trígono de Netuno com Vênus, ativa aquela parte da criatividade artística, né? Aquela parte também de proteção espiritual, em certo sentido. Só justamente no início do programa, estávamos aqui com um aspecto de Júpiter oportunizando esse trígono aqui, ativando esse trígono aqui. Veja como foi importante esse programa para ele. Tá? O prazer que ele sentiu em fazer esse programa. Para ele foi uma oportunidade, veio num período de oportunidade. Né? E ele estava com Saturno cruzando o ascendente. Né? Então, ele estava mais sério, estava focado nele mesmo, se levando mais a sério, talvez sendo mais prático com a vida dele, com as atitudes dele, ou tentando ser, porque a gente viu que acabou não sendo tanto assim. Talvez estivesse cortando alguns relacionamentos que ele sentisse que não lhe servissem mais. Ele estava querendo fazer algum tipo de mudança na vida dele, em termos de levar as coisas mais a sério, de fazer coisas mais práticas e de tomar atitudes mais fundamentadas na vida dele. Então, um ciclo pessoal que estava iniciando aí. Pessoal, não profissional. O ciclo profissional é quando Saturno cruza aqui o fundo do céu. Tá? Mas aí é um ciclo pessoal onde ele está se levando mais a sério e ele está querendo fazer as coisas mais fundamentadas na vida dele. Okay?
Mas também a gente vê alguns problemas aqui, tá? Problemas que a gente vai ver que depois eles acabaram maturando, né? A gente vê que Netuno em trânsito, ó, Netuno aqui em trânsito, ele está fazendo uma quadratura tanto com Vênus quanto com Urano. Olha aqui, ó. Né? A quadratura que ele está fazendo aqui, ó. E isso, em geral, né, como está afetando a casa 10, indica que promessas podem então não ter sido cumpridas em termos profissionais, em termos de trabalho. Tá? Tipo, você inicia um trabalho, te fazem uma série de promessas, uma série de propostas, mas quando você vai entrar na prática, começa a fazer aquilo, você vê que nada daquilo que te prometeram se concretiza. Tá? Já aconteceu comigo na prática, de atender pessoas que depois vieram me falar isso. Realmente o que você falou em termos de promessa de salário, promessa de condições de trabalho, não se cumpriu. Parece que houve ali algum mal entendido no meio da conversa, ou então a pessoa foi ludibriada, porque Netuno tem muito disso. Né? Acontece também quando a casa 6 está envolvida. Né? Às vezes quando você tem um planeta na casa 6 fazendo, e Netuno faz uma quadratura, uma oposição, muitas vezes ocorre esse tipo de coisa. Você começa um trabalho, quando você vai ver, não acontece nada daquilo que foi acordado, ou que você achou que foi acordado. Tá? E também indica fofocas, intrigas, maledicências, tá? Aquelas intrigas surdas, tá? Aquele tipo de rádio corredor, coisa que ficam falando, etc. Tá? E se você se der o trabalho de verificar as entrevistas dele na época, principalmente depois que ele saiu da Rede TV, você vai ver que ele reclama muito disso lá. Né? Ele reclamou de uma certa apresentadora que teria um caso com o dono da TV e tal, que fez intriga para ele. Ele reclama disso muito. Tá? Se bem que a gente vivencia um aspecto sempre de uma maneira ativa como passiva. Tá? Então ele também pode ter sido ator nisso daí. Tá? Para fazer intriga, fazer fofoca e maledicências. Tá? E a gente vê também que Urano está em trânsito, né? Está começando a quadrar Mercúrio. Olha aqui. E isso aqui vai se tornar exato ao longo do tempo. Tá? Ele já tinha uma língua solta, e isso aqui piora, porque esse aspecto é muito complicado. Né? O Urano ele acelera tudo que ele toca, e aqui pode fazer a pessoa falar aquilo que ela não deve, tá? Falar sem pensar. Né? E se você pesquisar a quantidade de polêmicas que ele se envolveu no ano de 2004, você vai ver isso aqui funcionando, porque ao longo de 2004 esse aspecto se tornou mais exato. Né? Conforme essa quadratura, né, ficou ficando mais exato. Ele chegou a ser processado por racismo, né? Chegar a falar exatamente o contrário do que a direção da TV pedia para ele. Aquela postura contestadora que é bem de Urano. Né? Atacava as pessoas impiedosamente, que já era uma característica dele, por conta. A gente lembra que esse Marte faz um paralelo com esse Mercúrio aqui. Então ele já tinha aquela coisa de atacar as pessoas impiedosamente, de ser agressivo, muitas vezes de penetrar no psicológico das pessoas e perceber as fraquezas e justamente atacar ali. Mas aqui ele se exacerbou. Naquele livro que eu citei lá no vídeo anterior, que é o Tons de Clô, ele fala disso daí. Né? Fala que ele se envolveu em polêmicas demais ao longo de 2004. Ele arrumou treta, inclusive, com a prefeita de São Paulo na época, a Marta Suplicy, foi processado de novo, etc. A gente pode ver bem o que significa um aspecto tenso de Urano ao Mercúrio natal, quando a gente vê certo político muito em evidência atualmente, está falando merda em cima de merda e fazendo as delícias da oposição, né, que usa o que ele fala para ficar faturando em cima. Né. Esse político atualmente está com Urano oposto ao Mercúrio natal dele, então está disparando a língua dele. Esse Urano está na 7ª casa dele, está transitando na 7ª casa dele, mostrando também a parceira atual dele, que é bem uraniana, bem diferente, bem excêntrica, bem imperativa, fala besteira também. Né? E Urano também mostra sobre parceiros ou parceiras que são mais jovens que o nativo. Né? E essa oposição talvez também mostre que ela tem um pouco de participação nessas besteiras que ele anda falando, né? Deixando talvez ele aí meio de miolo mole. Né? O antecessor dele também falava muita merda, né? Era outro mongoloide também, só que não tinha simpatia da imprensa, nem da mídia, nem da academia que o atual tem. Né? Porque ele falava, todo mundo caía em cima. Só que atualmente passa um pano. Né? Mas mais importante que tudo isso é justamente o trânsito de Plutão. Tá? Plutão está entrando aqui na casa 6 dele, na verdade já estava na casa 6 dele, conjunto ao nó do norte e começando a se opor ao Sol. Olha aqui.
Trânsito muito importante de Plutão oposto ao Sol, que estava começando. Tá? Isso aqui indica um período, como está o nó do norte envolvido, um período de mudanças, de transformações kármicas na vida dele. Tem um componente kármico aqui. Tá? Também transformações no âmbito do trabalho, está entrando na casa 6. Tá? Talvez a chegada dele nesse programa tenha imposto transformações profundas no funcionamento desse programa. Lembrando que é um programa que já existia ou já fazia algum tempo. Tá? E a chegada dele, ele impôs transformações profundas no programa. Tá? Isso aí é bem verdade, o programa ficou bem diferente depois que ele chegou. Tá? Para melhor, inclusive. Mas Plutão na sexta casa também fala de um ambiente de trabalho desafiador em termos de lutas pelo poder, em termos de puxadas de tapete, às vezes até em termos de traições mesmo, manipulações. Acaba reforçando aquilo que a gente já falou aqui sobre Netuno, né? Sobre as intrigas de Netuno. Porque as intrigas de Netuno muitas vezes não têm a mesma malignidade, o mesmo caráter de maldade que tem as de Plutão, porque as de Plutão já envolve poder, luta por poder, disputa por poder. Tá? O poder da pessoa acaba sendo testado no tocante ao trabalho, no tocante ao ambiente de trabalho dela. Tá? Onde ela tem que mostrar poder sem exagerar, porque se ela exagerar, acaba virando um monte de pessoas contra ela. Tá? Também se ela ficar muito boazinha, ela acaba sendo vítima das hienas. Né? Eu sempre faço a comparação com as hienas. Né? O leão ele tem que ser forte o suficiente para manter as hienas longe, né? Mas também não pode ser fraquinho para ser devorado pelas hienas. Tá bom? Então é bem Plutão passando aí na sexta casa em termos de ambiente de trabalho. Né? É também desafiador em termos de saúde, principalmente no tocante a tumores, né? Tumores, doenças degenerativas, doenças hereditárias. Né? Sempre falo, sempre cito aqui que Plutão ativando aspectos sensíveis no mapa, ou então passando pela casa 6, regente da casa 6, casa 8, regente de casa 8, ativando planetas nessas casas, planetas pessoais, ou então Plutão estando angular, faz um check-up total na saúde. Eu sempre aviso isso, tem um vídeo falando sobre isso daí, que é importante. Tá? Então ele ia realmente passar por um período desafiador na saúde. Lembrando que daí a um tempo, depois que ele saiu do programa, que ele brigou com todo mundo, acabou sendo demitido, ele teve um câncer de próstata. Tem tudo a ver com Plutão isso daí. Plutão rege a próstata no homem. Fora que ele também tinha problemas de pressão alta, né, como eu citei no vídeo anterior. Né, chegou uma vez a interromper o programa, caso ele estava com uma pressão de 25/16, imagina a loucura que é isso daí. Né? Isso é muito a ver com esse Urano aqui, forte no mapa, regente da oitava casa. Né? O Urano tem muito a ver com a parte de hipertensão, aquela parte de problemas cardiovasculares, se tiver conexão com o Sol, a hipertensão pode levar a um AVC, ele acabou morrendo de AVC. Né? E também tem um negócio muito importante, que eu vou ter que me alongar um pouco mais aqui, que a oposição de Plutão ao Sol traz a seguinte característica para a vida da pessoa, que é exercer as qualidades mais fundamentais do signo solar. Plutão, quando ele atinge o Sol, quadratura, oposição, conjunção, principalmente oposição e conjunção, né, que são as mais fortes, ele acaba fazendo com que a pessoa exerça as qualidades mais fundamentais do signo solar dela, que muitas vezes ela não exerce. Tá? E aqui, no caso particular do Clodovil, é que a porca torce bem o rabo. Tá? E por que eu estou falando isso? Tá? O Sol ele é o nosso brilho e o nosso poder. Né? E quando Plutão faz aspectos difíceis ao Sol, ele tenta puxar características solares que muitas vezes nós não desenvolvemos ainda. Mas ele faz isso sempre de uma forma radical, né, que é a forma de Plutão. Muitas vezes eliminando coisas da tua vida que impeçam isso. Né? Por isso tem as perdas associadas. Aquilo que estiver impedindo o teu desenvolvimento do teu poder, Plutão sempre tem a ver com o poder, ele acaba eliminando. Né? E ele faz isso com qualquer planeta que ele toca. Tá? Então, se a pessoa já tem características solares bem desenvolvidas, ele radicaliza ainda mais. Tá? Então, um virginiano que seja bem virginiano, né, que tenha bem as características do Sol em Virgem, ele com o aspecto de Plutão, o trânsito de Plutão, ele pode se tornar ainda mais crítico, mais detalhista, mais perfeccionista e mais chato do que ele é. Tá? Só que o Clodovil tem um Sol fraco.
né? É um Sol sem aspectos ptolomaicos, né? Com exceção daquele quincúncio com Júpiter, que é um aspecto menor, né? Tem gente que nem considera o quincúncio. Tá? Isso mostra também um pouco a relação inexistente dele com o pai dele, né? Que ele nem conheceu. Pode ver que é um Sol isolado e de 12ª casa. Tá? Ele não viu e não via o pai dele. Tá? E quando a pessoa tem o Sol fraco, ela, para se afirmar, o que ela faz? Ela apela para Marte. Ela acaba desenvolvendo demais o Marte dela, principalmente se o Marte dela for muito forte, como é o caso do Marte dele, que é um Marte angular e Escorpião. E a pessoa pode vir a se tornar extremamente agressiva, até como um modo de autodefesa e de autoafirmação. Principalmente se ela tiver aquilo como é que eu disse, um Marte forte. Né? Vejam bem, Marte ele é o guerreiro do Sol. Né? Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que Marte não é símbolo de autoridade. Quem é autoridade é Sol ou Saturno. E se eles, principalmente o Sol, estiverem fracos, Marte fica solto. E aí pode ficar extremamente agressiva a pessoa, extremamente espinhuda, atacando sem motivos. E eu não preciso falar mais nada sobre o Clodovil, né, gente? Ele não tinha aquela coisa da autoridade solar, régia, calma, poderosa, magnânima, aquela coisa do Sol, né, na vida dele. Ele apelava para Marte. E Marte sozinho faz cagada. Né? Marte puxa a espada e sai batendo. Para vocês verem como a astrologia ela é muito mais complexa e muito mais profunda do que posts e textinhos de Instagram podem sugerir, tá bom? Não é uma banalidade, é uma coisa profunda que requer anos de estudo. E eu mesmo ainda sou uma criança na astrologia, né? Eu praticamente ainda não sei nada, vou morrer sem saber, mesmo porque eu comecei tarde, né? E onde entra Plutão nessa história toda, né? O trânsito de Plutão ao Sol iria desafiar o Clodovil a trazer aquelas características solares do signo de Gêmeos. Ele teria que enfrentar o que enfrentou com muito mais racionalidade, com muito mais flexibilidade, muito mais verve e muito mais malícia, que são as características de Gêmeos, e não ser turrão e teimoso como ele foi, que ficou dando murro e ponta de faca, brigando com todo mundo. Aí começaram a aparecer certos desafios que passaram a testar isso. Né? E ele acabou tendo perdas na vida dele, ficou desempregado, brigou lá com a direção, com a Rede TV, teve problemas financeiros, problemas de saúde. Muito porque eu acredito que ele também dava muito murro em ponta de faca, né? Acabou afetando a saúde dele. Mas a vida dele acabou sendo transformada na marra, né? Que é coisa bem de Plutão, ou você vai por bem ou você vai por mal. Né? Ele acabou dando a volta por cima, ele se reinventou lá como político, a vida dele mudou completamente, e ele admitiu isso literalmente num programa chamado Hoje em Dia, né, num episódio do programa Hoje em Dia, lá com a Ana Hickman. Né, ele já era deputado federal, e ele disse assim, aos 2 minutos e 7 segundos do vídeo, né, ele falou assim, minha vida mudou completamente. Ele fala isso literalmente. Então o link está aqui embaixo para quem quiser conferir, tá bom? Para terminar, né, nas progressões, a gente pode ver que a Lua progredida reversa estava passando pela casa 10 dele. Olha aqui, ativando assuntos profissionais, justamente na época que ele começou a apresentar o programa. Né? E aí a gente vê que a Lua progredida reversa já estava fazendo paralelos com Netuno, com Vênus e com Marte, e também com Urano. Né? Então, ou seja, estava ativando esse eixo profissional dele aqui. Ativando essa parte profissional dele aqui. Ó. E a Lua progredida direta passando pela casa 8, indicando novamente um período de transformação na vida dele. Tá? Fazendo um bom aspecto com Vênus. Epa, errei aqui. Fazendo um bom aspecto com Vênus e com Urano. Ou seja, ativando essa conjunção aqui. Ou seja, essa Lua progredida gatilhou esses aspectos que Vênus e Urano estavam recebendo, tá? E Marte também, né? Tanto aspectos fluentes como tensos. Né? E essa Lua na casa 8, reforçando também aquele aspecto de Plutão. Né? Casa 8 é uma casa de Plutão, falando de um período de transformações na vida dele. Tá? Então a Lua progredida funcionou como gatilhos aí para esse período maior. Então determinou essa coisa do início da apresentação dele desse programa, tá? Ele ser o âncora desse programa, a Casa é Sua. Eu vou parando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Né? Depois, se vocês quiserem que eu avance com datas mais para frente na vida do Clodovil, vocês deixem comentários sobre isso, tá? Só que antes de eu terminar, eu gostaria de recomendar um vídeo para vocês, que é um vídeo da filósofa Lúcia Helena Galvão, onde ela analisa o Bardo Todol.
que é o livro Tibetano dos Mortos. E esse livro fala dos estágios pós-mortem, né? Aqueles estágios que acontecem após a nossa morte física, né? Estágios que todos nós vamos passar, né? E num certo ponto do vídeo ela diz uma coisa muito interessante. Ela fala que a nossa morte física é apenas uma das transformações que a nossa longa existência passa. E nem é a transformação mais importante. Ou seja, muito provavelmente nós passamos por transformações durante a nossa vida física que talvez sejam muito mais importantes que aquela transformação final, ou aquela transformação que a gente acha que é a final, que a gente tanto tem. Tá? Eu achei o vídeo muito instrutivo, né? Com aquela coisa da gente não ficar tão ansioso ou tão paranoico com o que vai nos acontecer. Né? Eu estou falando isso porque eu também sou ansioso, tá, gente? Eu também me ponho no meio, eu também tenho ansiedade, fico pensando o que pode acontecer. Tá? Não estou aqui dando uma de superior nem nada. Tá? Mas dessa busca minha, que também deve ser de vocês, eu aconselho que vocês assistam esse vídeo aí que eu estou deixando aqui, o link, tá bom? Agora, lógico, né, eu continuo acreditando que há situações que a gente pode tentar evitar. Principalmente aquelas que envolvam riscos. Né? Eu estava analisando outro dia os trânsitos na carta natal de um político famoso, os trânsitos da época do desaparecimento dele. Tá? Esse político acabou aí virando filme com indicações a prêmios, com uma atriz muito famosa, vocês sabem do que eu estou falando. Né? E a coisa, em termos de trânsito, estava muito pesada mesmo no mapa dele. Tá? Se eu fosse astrólogo à época e se ele viesse se consultar comigo, dado o contexto que ele estava vivendo, né, eu aconselharia ele a cortar certas relações que ele tinha e se mandar do país. Tá? Cara, se cai fora daqui, tá? Porque você está num risco muito sério. Eu só não trago esse caso aqui porque ele é muito polêmico e o país ainda tem feridas ainda não cicatrizadas e eu não quero ficar mexendo com isso, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa aí um joinha, se inscreve no canal se for do seu interesse, compartilha caso você tenha amigos que gostem do assunto. Não se esqueça também de deixar seu comentário caso queira. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, cuidem-se, tá bom? Tchau!